Hoje é quinta-feira, 13 de agosto de 2020, e nós estaremos no nosso devocional de hoje, onde estamos tratando do tema Servindo ao Próximo. Nós vamos destacar como subtema a toalha em lugar da túnica. E eu gostaria de iniciar a nossa reflexão sobre este tema com a leitura de João capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 1 a 17, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Os discípulos pareciam não entender Jesus. Eles se imaginavam de túnica, usufruindo o status de realeza e desfrutando de seus privilégios, fama, proeminência e muitas mordomias. O fato é que todos nós somos como os discípulos de Jesus. A toalha, isto é, a atitude de servir ao próximo, dispor-nos a ajudar uma pessoa desconhecida, colocar os outros acima de nós, satisfazer as necessidades alheias antes das minhas necessidades, não nos atrai muito. A verdade é que nós preferimos ficar pertinho do trono, junto das pessoas poderosas e do lugar privilegiado, na maioria das vezes. Facilmente podemos criticar os discípulos, até que poderemos ter as mesmas atitudes egocêntricas que eles demonstraram em alguns momentos, como a gente encontra nos relatos dos evangelhos. Mas Jesus é o nosso exemplo. A primeira imagem terrena de Jesus que nos vem à mente quando lemos os evangelhos é a de um bebê nascido numa estrebaria, e a cena revela simplicidade, humildade, vulnerabilidade, fragilidade, exposição.
E uma das últimas cenas ou imagens que temos de Jesus, conforme também os relatos nos evangelhos, é a de um corpo ferido, pendurado numa cruz. A cena na cruz comunica humilhação, sofrimento, fracasso e, para muitos, derrota. Estas cenas da vida de Jesus revelam nada mais do que uma vida humilde de serviço ao próximo. Revelam uma vida de alguém que carrega uma toalha. Entre esses dois acontecimentos, há centenas de outros que sugerem o tipo de missão de alguém que carrega uma toalha. Ele se dedica a buscar os perdidos, a realizar milagres, ter contato com os pobres e marginalizados, expulsar demônios, praticar boas obras, ensinar os valores do reino dos céus, edificar pessoas, orar, jejuar, se envolver em outras atividades que mostram seu serviço à humanidade. Jesus dedicou sua vida a carregar uma toalha, objeto que simboliza o serviço humilde, serviço obediente e, acima de tudo, serviço sofredor. A toalha ou a túnica representam a escolha que eu e você devemos fazer diariamente. Como cristãos, diariamente nós temos que fazer esta escolha. As duas escolhas se encontram nas Escrituras. No entanto, somente uma é apropriada a um discípulo de Cristo. Nos tempos bíblicos, era uma honra especial ser presenteado por uma túnica, conforme nós podemos ver lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 22. Quando alguém assumia determinada função, recebia uma túnica apropriada à sua função. Depois de 3 anos na companhia de Jesus, os discípulos continuavam atrás da túnica, isto é, da proeminência, do status. Por exemplo, nós podemos ver no relato de Mateus, em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28, que a mãe de Tiago e João se aproximou de Jesus, acompanhada de seus filhos, e prostrando-se diante do Senhor, lhe pediu um favor. Em acordo com seus filhos, ela pediu uma túnica. Ela pediu uma túnica para eles no reino de Jesus. Provavelmente ela estava pensando em um reino terrestre prestes a ser estabelecido. Ela solicitou as duas posições mais poderosas do reino, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Quando os outros discípulos souberam disso, conforme lemos no versículo 24, eles ficaram indignados contra os 2 discípulos, Tiago e João. O que deixa claro que eles também sonhavam com a mesma coisa. Lucas relata que pouco antes da última ceia, em Lucas 22, 24, nós lemos: surgiu uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus lhes faz uma das mais severas repreensões. Eles estavam daquela forma, segundo a observação de Jesus, agindo como os líderes deste mundo. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 20, versículo 25. É muito importante nós estarmos lembrando o tempo todo que o objetivo do cristão não é ser grande, mas servir. E Cristo
servir a Cristo por meio da prática contínua de serviço ao próximo. E Jesus definiu o que é ser grande. O versículo 26, lá de Mateus, capítulo 20. Quem quiser se tornar poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva. Servir ao próximo é o meio para que a vida de Cristo se reproduza em nós, pois foi isso que Ele nos ensinou e nos mostrou. Avalie a sua vida cristã e se disponha a servir. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.